Olá, amados, graça e paz. Chegamos finalmente na sexta-feira, dia da morte do nosso Senhor Jesus. O dia de maior significado na vida de qualquer pessoa que teve um encontro que foi transformado pelo poder de Deus. Nós queremos conversar sobre o evento mais marcante desse dia, que é a morte do Senhor Jesus. A sexta-feira foi um dia muito intenso, foi o dia mais difícil na vida do Senhor Jesus, marcado por muitos eventos que foram difíceis para ele, mas certamente a sua morte foi o momento mais agonizante que ele experimentou. E aquela sexta-feira foi marcada pela prisão do Senhor Jesus, por ser abandonado pelos seus discípulos, depois ser julgado de forma injusta, depois ser torturado terrivelmente, depois ser sentenciado e crucificado e ficar ali agonizando durante 6 horas até o momento da sua morte. Naquela sexta-feira também aconteceu o seu sepultamento. Agora, quando a gente pensa nos detalhes que aconteceram nesse dia, nós não temos como trabalhar, nós não temos como discorrer sobre cada um desses eventos, porque nos falta tempo para isso. Os relatos de Mateus, Marcos e Lucas trazem muita riqueza de detalhes sobre a morte, especificamente falando, do Senhor Jesus, mas eu gostaria de me deter no relato de João, porque João registra uma afirmação, uma sentença, uma declaração que o Senhor Jesus faz, que tem um significado profundíssimo para mim e para você sobre a morte de Jesus, e sobre isso eu queria refletir nesse dia. Está relatado no Evangelho de João, no capítulo 19, verso 30, quando ele diz assim: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Queridos, o que essa afirmação está consumado significa? A palavra está consumado, do grego teleo, é a palavra que significa completo, perfeito, concluído, finalizado, executado, realizado. E o que essa afirmação de Jesus, está consumado, significa para nós, significa para mim e para você? Vamos olhar. Em primeiro lugar, significa que a vontade de Deus foi cumprida. Lucas 22, 42, Jesus fala: Pai, se queres, passe de mim esse cálice, contudo, que não se faça a minha vontade, e sim a tua. Está consumado significa também que o que as Escrituras, o que os Salmos, o que os profetas tinham declarado sobre Jesus se cumpriu. Quando ele vai ali na estrada de Emaús falando com os discípulos, ele menciona claramente essa escritura em Lucas 24, 27, dizendo: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Em terceiro lugar, está consumado significa que ele, Jesus, foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, conforme está em Filipenses capítulo 2, verso 8, que diz que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Está consumado significa que nele se cumpriu o propósito eterno estabelecido segundo Efésios capítulo 1, verso 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Está consumado significa que nós recebemos vida deixando de ser mortos. Efésios 2, verso 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
Está consumado significa também a nossa reconciliação com Deus e a nossa salvação. Romanos capítulo 5, verso 10 diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Está consumado significa ainda que nós passamos da condição de filhos da desobediência e filhos da ira de Deus para a condição de filhos de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versos 2 e 3. Está consumado significa ainda que nós recebemos paz e cura, conforme Isaías 53, 5, quando diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Em nono lugar, queridos, está consumado significa que nós nos tornamos herdeiros, conforme Romanos capítulo 8, verso 17, que diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E em 10º e último lugar, está consumado significa que nos tornamos justiça de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, quando diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Portanto, meu amado irmão, irmã, que nessa sexta-feira você possa refletir profundamente sobre o que significam as palavras que Jesus declarou naquela cruz: está consumado. E com uma profunda gratidão no seu coração, juntamente com sua família, você celebre a Deus aquele ato tão tremendo, tão poderoso, que provocou tudo isso, que você deixou de ser filho da ira, que você deixou de ser morto para receber vida, que você recebeu paz, que você recebeu cura, que você estava separado de Deus, era inimigo, se tornou reconciliado, se tornou amigo de Deus, que você recebeu a vida eterna, que você seja extremamente grato, lembrando que está consumado. A obra na cruz representou tudo isso. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Fique na paz.